Você estuda 5 anos, aí depois chega no final tem que usar essa roupa linda. Não é fácil não. Bom, cala a boca! Boa noite, senhores pais, avós, tios, padrinhos, familiares, amigos, namorados, bicões, professores, autoridades presentes e demais incrédulos. Boa noite, meus queridos formandos da primeiríssima turma de Engenharia Biotecnológica da Unesp, o melhor curso de engenharia da Avenida Dom Antônio. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer aos meus colegas que, com toda a insensatez, depositaram sua confiança a 2 jovens com considerável dose de felicidade alcoólica, que não tinham a menor ideia da enrascada em que estavam se metendo. A tarefa de discursar algumas palavras. No caso, nós dois. Por mais nervosos e ansiosos que possamos estar neste momento, digo a vocês que, mais do que uma honra inigualável em representá-los discursando, nos sentimos privilegiados em poder estar aqui na frente, olhando para cada um de vocês, saudando e dizendo um até breve digno com todo o carinho que esses tantos anos juntos nos trouxeram. Obrigado pela oportunidade. Nesta noite, além do diploma, levamos essa felicidade por toda a vida. Hoje é uma noite especial, um momento único na vida desses jovens formandos que vieram ao encontro de suas conquistas. Nesta noite, compartilhamos uma mistura de sentimentos indescritível em que lembramos, agradecemos e nos despedimos. E é nisso que se baseia o nosso discurso. Desse modo, gostaríamos de iniciar agradecendo a presença de todos vocês, por fazerem questão de estar ao nosso lado essa noite. Agradecemos principalmente se considerarmos as seguintes coisas. 70% das pessoas que você convida para a formatura geralmente só vão no baile. E 15% dos que vêm só participam para confirmar se a gente vai mesmo se formar. E 10% participam esperançosos e ansiosos por alguns comes e bebes logo após a colação. 70%. Os formandos. Bom, justo. Afinal, todos sabemos que a colação de grau é um dos eventos mais chatos do mundo. E sendo assim, prometemos tentar fazer das próximas 3 horas e meia de discurso algo rápido e quase indolor. Afinal, ingenuidade de vocês, que escolheram colocar aqui na frente 2 das mais falantes pessoas da classe. Muito bem, brincadeira, são só 20 minutos. O uso da biotecnologia teve seu início com os processos fermentativos, cuja utilização transcende de muito o início da era cristã, confundindo-se com a própria história da humanidade. A produção de bebidas alcoólicas pela fermentação de grãos de cereais já era conhecida pelos sumérios e babilônios, antes do ano 6000 a.C. Mais tarde, por volta do ano 2000 a.C., os egípcios, que já utilizavam o fermento para fabricar cerveja, passaram a empregá-lo também na fabricação de pão. Bom, essa introdução serviu para mostrar 2 coisas. Para dizer mais uma vez aos familiares e amigos que o curso é Engenharia Biotecnológica, outra hora Biotecnologia. E apesar de ser um nome incomum ou difícil, não é bibliotecnomia, não é zootecnia ou biomedicina, seja lá como vocês se referiam. Que apesar de ser um curso relativamente novo e aparentemente tecnológico, tem suas bases fundamentadas em conceitos nobres e tradicionais. Que por mais que engenharia biotecnológica possa ser considerada a ciência do futuro, ela é construída pouco a pouco, por agentes das mais diversas esferas do conhecimento em suas várias e respectivas épocas. Aprendemos verdadeiramente a fazer ciência em nosso curso existencial, sobre os mais diversos aspectos. Nós somos os engenheiros da ciência que já é realidade. Nós somos o futuro hoje. Também serviu para mostrar que a CIS, faculdade, biotecnologia e cerveja tem tudo a ver. Aliás, como se bebe quando você é universitário? Apostas em cerveja, pagamentos em cerveja, gentileza em troca de cerveja, a geladeira vazia, mas com cerveja. Até a premiação do campeonato de futebol, de futsal, foi uma caixa de cerveja. Afinal, não dá pra beber o troféu, né? Bom, essa é só uma
relação da experiência da vida universitária e de suas lembranças que não faltam, transbordam. Aliás, as lembranças muitas vezes representam bem melhor a ideia de tempo do que o próprio método quantitativo de simplesmente dizer que passaram-se 5 ou 6 anos. Por isso, para vocês que estão aqui hoje, que nos apoiaram, nos estimularam a acreditar que esse tempo passaria muito rápido, que em breve o curso terminaria, fica a questão. De fato, o tempo passou, pois estamos aqui, mas passou rápido. Me digam vocês, depois de acompanharem conosco. Bom, vamos voltar em 2005 e falar da sensação de alívio ao passar no vestibular, acompanhada da indecisão de vir ou não fazer o curso. Lembrar dos trotes e de como ficamos feios carecas, embora nossas mães ainda continuem nos achando lindos. Já que você foi morar fora de casa, essa mesma mãe pode transformar o seu quarto, de um dia para o outro, num quarto de hóspedes, num escritório ou um local para colocar as tralhas da casa que não cabe mais em nenhum lugar. Ou então, que quando entramos na faculdade e fizemos os nossos primeiros trabalhos e os entregávamos em disquete. Há inclusive uma dúvida clássica que parou nessa turma e que foi levantada numa aula de anatomia em 2005. A dúvida foi: será que um banner de 1 por 1,20 cabe num disquete? Bem, essa dúvida não é mais necessária, pois não usamos mais disquete. Hoje, 5 anos e meio depois, um tempo que passa rápido, só durou o tempo de uma revolução tecnológica, nos cabe a pergunta se essas dimensões cabem num pendrive. E as aulas práticas de laboratório com as guerrinhas de piceta no calor ardido da cidade? Ou de como somos estudiosos no começo do curso e depois, pouco a pouco, vamos testando e gerenciando o tênue limite e equilíbrio entre continuar se dando bem nas provas e estudando cada vez menos. Embora os estudos possam ser uma tarefa árdua, os estágios de laboratório, os seminários, eles renderam momentos agradáveis e divertidos quando estávamos na companhia uns dos outros. Podemos lembrar em como é montar a sua própria república, que é diferente de uma casa, devido às condições insalubres e improvisadas e à bagunça. E também da sensação de que, de repente, percebemos que muito mais do que montar uma república, acabamos de construir uma família. Uma família um pouco nômade, é verdade, mas a nossa família assistente. Também devemos citar como os universitários são imunologicamente resistentes, vão duros e se alimentam mal. Ao escolher o cardápio não importa se é gostoso, e sim se o sabor de lanches, esfirras ou tapiocas custam menos. Em último caso, porém, podemos aprender a cozinhar. Isso pode fazer com que botemos fogo na casa algumas vezes, ou queimemos alguns eletrodomésticos. Porém, em algumas mãos, a arte de cozinhar pode se transformar na rotina semanal de fazer bolos e tortas da comissão de formatura. Ou, por fim, podemos nos render e almoçar na mesa, que, aliás, tem as suas especialidades e peculiaridades. Sem dúvida, as especialidades são estrogonofe, fricassê de frango e lasanha. Estes dias transformam-se no ponto alto da semana. É possível ver os rostos radiantes naquela fila quilométrica. Agora, existem algumas peculiaridades, como os sucos e seus sabores intrigantes, como, por exemplo, que tem cor de limão, gosto de abacaxi, mas é laranja. Além disso, vimos o pasto ser loteado, asfaltado e habitado. Vimos a construção de 3 prédios nesse campus e os famosos e esperados laboratórios em biotech. Vimos chegar o progresso com o tão esperado supermercado, a avenida mais próximo da universidade, que foi uma mão na roda. Participamos de Interunesp, o melhor evento universitário do país. Só na Unesp tem Interunesp. Resumindo, vimos muitos acontecimentos. Foram 6 Interunesp, 5 greves, 4 gestões de coordenação de curso, 3 eleições e seus segundos turnos, 2 Copas do Mundo e uma medicina. E vimos mais. Vimos amizades, vimos amadurecimento e vimos transformações. De pessoas que saíram do cursinho e estavam encantadas com um novo mundo, uma nova cidade, uma diversidade cultural incrível. Prova dessa diversidade cultural está na nossa turma, tão mesclada.
cada formando aqui hoje, é igual no sentimento de felicidade de receber o seu diploma. Porém, o caminho para que chegássemos até aqui foi tão distinto quanto surpreendente. A origem de cada um pode representar alguns estados brasileiros, e ao longo desse tempo, tivemos que aprender a lidar com essas pessoas, o que por vezes gerou conflitos e desentendimentos. Mas isso também nos foi importante para o nosso entendimento e amadurecimento. E por fim, nos curtimos, nos aproveitamos, nos conhecemos, nos apelidamos, demos risadas. De fato, foi um período intenso. Tantas coisas que couberam nesse tempo. Então concluímos. Não. 5 anos não passam rápido. Mesmo com todos vocês tentando nos convencer disso. Mas passa. E hoje, nessa noite, dá até a impressão de que foi curto. Bom, conseguir trabalhar e lidar com uma turma tão grande e tão diversa como a nossa não exigiu só empenho, mas talento. E, portanto, nesse dia tão especial, agradecemos também aos professores. E em 4, 5, quase 6 anos, tivemos muitos deles. Aqueles que nos permitem escolher se queremos um professor Pinochet ou Piaget. Aquele que passa vontade nos alunos com a fabulosa gastronomia mineira. Professor que dá listas enormes de exercício e acha uma resolução de 4 folhas de um integral muito simplesinho, né? Professor que acorda ligado no 220, sempre otimista, perguntando por que o desânimo às 8 da madrugada. É tecnologia, gente! Professor que diz que galinhas são dinossauros. Que diz que saber o nome das pedras, tipo rochas, é importante. Ou que aquilo não é um desenho, não é um esquema, não é uma montagem. É um momento de rara felicidade. Professores que entraram junto com a gente, né, camaradinha? Professores que saíram. Professores que nos deixaram. Esse agradecimento é para vocês. Vocês que passaram conosco mais tempo nesses últimos anos que nossos próprios pais, que foram fundamentais para a nossa caminhada e chegada até aqui hoje, que nos transmitiram um ensinamento teórico e compartilharam conosco suas experiências de vida. E que nos deram conselhos, fizeram cobranças, foram tolerantes quanto ao nosso comportamento inquieto, que nos deram chance de melhorar, que nos incentivaram, nos ajudaram e que se tornaram nossos amigos. Em uma época onde o acesso à informação é tão banal e tão impessoal, esses ensinamentos dotados de valores e humanidade tornam a atividade do professor algo muito nobre e único, o que vale a gratidão e o reconhecimento dos alunos que hoje detêm, no modo de pensar, um pouco da marca de cada professor. Por isso, vocês serão não só lembrados por nós, devido aos acontecimentos engraçados e importantes que vivenciamos, mas por fazerem parte de nós, do nosso comportamento e da nossa personalidade. E quanto a isso, não há muito obrigado que represente nossa gratidão. Ainda assim, muito obrigado. E um agradecimento especial e meus sinceros cumprimentos à coragem daqueles professores especiais que se propuseram a fazer desse curso uma realidade, que lutaram e se esforçaram muito para resolver problemas, buscaram alternativas, atenderam aos mais diversos interesses, por suportarem a pressão, a apreensão e as críticas de muitas pessoas. É uma responsabilidade grande, do tamanho de algumas dezenas de jovens que estão apostando seu futuro neste curso. Não dá nem para se ter noção de quanto essas pessoas trabalharam, muitas vezes se desdobrando em diversas questões complicadas e, ao mesmo tempo, lidando com ocupações corriqueiras de professor, pesquisador, palestrante e administrador de laboratório. Não foi fácil, mas parabéns por tudo que vocês, professores, fizeram e conquistaram até hoje. E mais uma vez, obrigado por nos proporcionar a possibilidade deste diploma de engenheiro. Aliás, eu nunca imaginei que eu fosse me tornar engenheiro, assim como todos nós aqui. Nós fomos seduzidos pela interessante oportunidade de ficar mais 1 ano e meio na faculdade. Nada mal, foi uma escolha. E, como outras escolhas que fizemos, nossa família nos apoiou. E dedico-lhes, neste momento, essas poucas palavras, que por mais que tenham sido escritas com todo carinho, admiração, respeito e amor, são insuficientes para representar o mais puro e verdadeiro sentimento que temos para com as pessoas que, mais do que especiais, foram essenciais na nossa vida, em nossa formação.
Aos pais, mães, avós, tias, tios, todos aqueles que foram determinantes em nossa criação, por nos calçarem de todas as bases sentimentais, comportamentais e educacionais. Obrigado. Obrigado pelo seu esforço, pelo seu sacrifício, horas de trabalho para que o pão nosso de cada dia não faltasse, por nos proverem de tudo aquilo que vocês podiam e não podiam para que pudéssemos estudar fora de casa. Obrigado por ouvir nossos desabafos ao telefone e por prestar atenção com entusiasmo aos nossos triunfos e alegrias corriqueiras, mesmo sabendo que ao final da conversa poderia vir o fatídico: pai, deposita para mim, por favor. Obrigado por depositar não só o dinheiro, mas a confiança e a certeza de que buscávamos um bom futuro. Que vocês sejam recompensados pela ausência do filho que parte, pela preocupação com o nosso bem-estar, pela angústia dos nossos problemas, pelas lágrimas silenciosas a cada despedida, como se tivéssemos ido embora pela primeira vez. Que vocês sejam recompensados sempre com a reciprocidade do nosso amor, mas em especial no dia de hoje, com a felicidade dessa conquista, nossa conquista. Não teríamos conseguido sem vocês. Por isso, não subimos aqui sozinhos, mas com vocês. Assim como vocês nos carregaram e nos ensinaram a caminhar quando ainda éramos pequeninos projetos de gente, no máximo, engenheiro de leve. Também gostaríamos de agradecer a todas as pessoas, presentes aqui ou não, que ajudaram na construção e preparação desse grande dia. Os funcionários da Unesp ou terceirizados, assim como os motoristas de ônibus, vendedores de bicicletas, atendentes de xerox, organizadores de eventos e preparadores de jato-breja. Todos vocês compuseram um panorama geral do campus e da cidade de Assis. Outras pessoas mais do que especiais foram os nossos amigos, novos ou velhos. Como é bom poder contar com vocês sempre. A cada encontro e cada lembrança fazem despertar um sorriso largo no nosso rosto. E como esquecer dos donos e donas, dos namorados e namoradas dos formandos? Pela paixão, pelo amor, pela paciência, pelo carinho, por ser o porto seguro de seus parceiros mediante as adversidades do mundo, das dúvidas, das incertezas, das provas e trabalhos, por suportarem a distância e por fazerem o coração bater mais forte. Além de todas essas pessoas, não poderíamos ignorar as ausências de pessoas queridas que deveriam estar conosco agora, mas não puderam estar aqui hoje e nem poderão estar amanhã. Que essas pessoas se sintam lembradas agora e sempre. Podemos sentir a falta, mas estarão mais presentes do que nunca em cada conquista nossa, por fazerem parte de nós e por nos transmitirem algo de bom aonde quer que seja. Seja como for, a mensagem que tentamos transmitir essa noite é a expressão dos nossos sentimentos de lembrança, gratidão e de despedida. E agora, entra a parte da despedida. Sim, hoje nos despedimos. Nos despedimos do lugar, da Unesp, da cidade, da sua população e do seu governo, com gratidão e com respeito, devido ao apoio e admiração mediante ao curso. A FI será sempre lembrada com muito carinho, seja pelo rabo de galão real na extensão, ou pela boiada atravessando a avenida, ou pelo ponto de carroça, ou, por fim, pelo pôr do sol capaz de fascinar os olhares mais críticos. E, para que a despedida do lugar fosse completa, essa noite nos presenteou com uma coincidência peculiar, que vamos comparar com o versículo famoso: do pó viestes e ao pó retornarás. Há 5 anos, aqui, neste departamento de História, estávamos começando nossa vida de estudante, pois ainda não tínhamos um prédio de biblioteca. Foi aqui, nesse auditório, que assistimos algumas aulas. Foram nessas cadeiras que fizemos provas. E foi esse telão que já projetou estruturas anatômicas e equações de geometria analítica. Foi aqui que recebemos a notícia que o curso de engenharia havia sido aprovado. E foi sobre essas mesas que assinamos que estávamos cientes das nossas obrigações no currículo especial. E é aqui, hoje, que além de nos despedirmos deste lugar, nos despedimos da nossa vida e das nossas responsabilidades de estudante. Não com a nossa pior roupa, para ser sujada e rasgada no trote, como há 5 anos,
mas de cabelo feito, camisa passada, beca engomada e cabeça erguida, para pegar nosso diploma de engenheiro. Coincidência da vida. Por último, mas não menos importante, a despedida de vocês, dos amigos engenheiros. O ser humano tem medo do fim e da mudança, e tenta adiar a despedida. Talvez por isso, o discurso longo, o apego a tantas lembranças. Neste momento de alegria, gostaria de agradecer a cada um pelos 5 anos intensos de emoções. Com certeza, uma época no mínimo memorável. Possivelmente a melhor de nossas vidas. Eu sei que sentiremos saudades, que nos pegaremos lembrando de cada detalhe, de cada pessoa, de diversas situações, mas estaremos bem, porque teremos coisas boas para lembrar. Não é um momento de tristeza porque acabou, é um momento de agradecer por tudo aquilo que existiu e foi construído. O discurso da colação da 3ª turma de biotecnologia em 2009 me chamou a atenção. Dentre outras coisas, quando a oradora disse que era besteira achar que as pessoas iriam se falar ou não ter contato depois da formatura, que a cada um cuidar da sua vida, que não era para se criar a expectativa, que era utopia. Bem que eu queria ser irônico agora e dar um oi pra ela. Oi, Ma, tudo bom? Ela veio aqui, obrigado por você ter vindo. Isso mostra que a vida é generosa conosco e nos provê momentos lindos, desde que a gente se disponha a sermos generosos com ela também. Por isso, sejamos generosos. O mundo agora nos espera e devemos devolver a ele tudo de bom que ele investiu em nós, como fruto da nossa atuação enquanto profissionais. E como ela é diversa. Esperamos contribuir com a pesquisa, desenvolvimento e aplicação de vacinas, fitoterápicos, insumos biotecnológicos, reprodução assistida, enzimas de aplicação industrial, células-tronco, ou, caso prefiram, simplesmente melhorando a produção de cervejas, queijos e vinhos. Na prática, não importa muito onde ou como atuaremos. O que importa é retribuirmos atuando como pessoas que fazem a diferença, como profissionais sérios e atentos ao mundo, com ainda mais sonhos do que quando entramos aqui, sabendo que quanto mais se sabe, mais coisas se tem a descobrir e aprender. E para completar essa despedida, hoje também nos despedimos de todas as pessoas às quais já agradecemos. E não importa se são as pessoas que simplesmente passaram por nós ou que permanecerão nas nossas vidas. São pessoas que fizeram parte da nossa vida. Há uma frase famosa de Charles Jones que diz o seguinte: daqui a 5 anos, você estará bem próximo de ser a mesma pessoa que é hoje, exceto por 2 coisas: os livros que ler e as pessoas de quem se aproximar. Nesses últimos anos, lemos muitos livros, sim, mas gostaria de encerrar esse discurso agradecendo a essas pessoas, professores, colegas, amigos, passageiros ou amigos eternos, das quais nos aproximamos, por terem nos ajudado a mudar e a não sermos os mesmos, por terem nos transformado em quem somos hoje, 5 anos depois. Isso tudo parece loucura? Pode ser. Louco, eu sou da Unesp. Muito obrigada a todos por existirem e por fazerem parte da nossa vida. Vocês fizeram um bom trabalho até aqui, engenheiros. Parabéns. E, para coroar o fim desse discurso, convidamos alguns formandos para entregarem às pessoas homenageadas alguns livros. Então, para entregar ao nosso nome de turma, professor José Celso Rocha, eu convido aqui o formando